Bom dia, boa tarde, boa noite, espiritada do nosso Brasil e fora do Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Um beijo especial para quem está aqui conosco, ao vivo, dando o calor da sua presença, e já estamos sentindo aqui as emanações das boas vibrações daqueles que conosco acompanham o curso Saúde e Espiritismo. Estamos aqui juntos, nessa parceria entre a AME Osasco e o Instituto Espírita Obreiros do Bem. Hoje, com a presença ilustre da nossa querida Petrúcia e do nosso amado Luiz Carlos Petian, eu me apresento aqui, sou Alan Della Bella dos Santos, psicólogo clínico, membro fundador da Associação Médico Espírita de Osasco, e peço que os meus colegas aqui desta aula maravilhosa, que é a 13ª do nosso curso, se apresentem também. Boa noite, meus amigos. Boa noite. Boa noite. Sou a Petrúcia, sou psicóloga clínica e neuropsicóloga. E é sempre um prazer estar aqui com vocês e que a gente possa ter uma noite bem produtiva, com essa aula tão importante que acaba acometendo na maioria das famílias, né? Sempre tem uma pessoa que a gente pode estar ajudando com esse tema. Boa noite a todos. Principalmente eu quero agradecer a AME dando essa oportunidade para todos nós de apresentarmos temas tão variados nessas noites, e esperamos que esses temas sejam de valiosa importância para todos aqueles que nos assistem. E quero agradecer ao Obreiros do Bem também, que nos dá a oportunidade de estarmos aqui, na figura do seu presidente, o Miguel, que nos fez o convite. Muito obrigado, e obrigado a você, Alan, por nos dar essa oportunidade também. Muito legal, um abraço para o Miguel, liberar a lenda do Luiz Petian aqui com a gente, que honra fazer parte aqui do time maravilhoso que tem essa casa tão importante para a nossa cidade, que é o Obreiros do Bem. Meus amigos, todas as aulas que a gente apresenta aqui, eu estou tendo um retorninho, impressão minha, todas as aulas que a gente apresenta aqui, eu queria compartilhar com vocês que a gente faz um estudo de uma obra que leva o mesmo título aqui da nossa aula, né? E a gente vai tentar seguir esse roteiro dessa aula tão importante, que fala de um problema, como já citamos aqui, que é muito incidente em nosso país, esse povo tão festeiro, né? Que tem, principalmente nas drogas lícitas, uma grande disseminação, e isso, associado a alguns problemas de saúde mental, torna-se um grande caso de prejuízo individual e coletivo. Nossa aula de hoje vai falar da profilaxia da dependência química. E, meus amigos, nós nos reunimos aqui à noite, e nós não combinamos nada, a gente está junto com vocês aqui, e por isso que a gente pede a participação de todos. Nós do lado de cá, vocês do lado de lá, e todos juntos aqui, refletindo sobre esses temas importantes, unindo ciência e espiritualidade, claro, na convergência da nossa doutrina espírita. Eu sugiro aqui aos meus colegas que nós sigamos mais ou menos o roteiro deste texto maravilhoso, que foi aí preparado pela colega da AME, a nossa querida Maria Heloísa Bernardo, um texto muito bom, bastante esclarecedor, e eu tenho certeza que vai trazer informações para a gente saber lidar com essa problemática aí tão incidente no nosso país, né? No começo, é bom a gente fazer uma citação que acompanha também no texto do livro, lembrando que, ainda até nos dias atuais, né, existe aí uma linha muito tênue, considerando o uso abusivo de substâncias a doença.
existia ali termos mais pejorativos que associavam essa problemática à fraqueza do ser humano, como se fosse uma escolha do sujeito não tomar controle sobre o uso abusivo, dizendo que faltava um pouco mais de força de vontade, né? A gente sabe que esses fenômenos, às vezes, vão associados, mas quando a gente classifica como doença, assim é principalmente porque, às vezes, o sujeito que está em uso abusivo de drogas ou outras substâncias, ele não tem mais controle sobre esta problemática, né? Então, a gente tinha lá na antiguidade uma ideia muito fixa de que era fraqueza. E ao longo dos estudos a gente foi percebendo que não era só isso, né? Então, teve lá o início de alguns conceitos e alguns modelos de tratamento que a gente vai citar aqui agora, e eu gostaria, então, que a minha colega Petrúcia falasse um pouquinho desse momento, Petrúcia, em que a gente começa os estudos ali e vê que em séculos passados, ali alguns cientistas, alguns personagens importantes que introduziram formas de enxergar isso como doença e de tratar, que são utilizadas até nos dias de hoje, claro, com o aperfeiçoamento que os novos grupos e as irmandades foram ali formando. Vamos recobrar um pouco esse momento, Petrúcia. O som, minha amiga. Libera o som para a gente ouvir. Vai. Foi. Liberado, já. O Carlão já me ajudou. Liberado. Liberada, me liberaram a som. Inicialmente, nos Estados Unidos, na história, começou com... Eles começaram a falar um pouco sobre o AA, né? Que eles começaram, de fato, a ter ali um caminho de olhar para a substância, para uma síndrome de dependência química como doença. Porque até então, como que era visto? Uma cerveja, um vinho, não, tudo bem, isso daí faz até bem, né? Nas reuniões familiares e tudo. Só que quando passou a ver como doença, porque dentro das famílias começou a ficar muito desestruturado, e aí começou a fazer esses tratamentos muito comum com grupos, né? Como o AA, que hoje a gente tem o tratamento dos alcoólicos anônimos. Então, eles começaram em grupos, numa versão não tinha o nome de Alcoólicos Anônimos, mas eram esses grupos que eram estabelecidos. Então, assim, no texto ele fala muito que iniciou nos Estados Unidos. E conforme eles vão sentindo que é uma síndrome mesmo, que além de fazer uma junção com a doença mental, que a gente é extremamente importante, como você colocou, a evolução do olhar para a dependência química, ele começou a tomar um caminho mais estruturado, no sentido de olhar como uma visão mais médica, uma visão mais estruturada, uma visão que não deixava simplesmente, vamos ali, vamos só se reunir e vamos ver o que está acontecendo aí, o que está acontecendo com você. Esse olhar começou realmente a ficar mais estruturado, esse caminhar de olhar a síndrome como realmente uma patologia que precisa ser cuidada. E com a evolução desse olhar, começou a fazer uma estruturação, umas etapas para o tratamento. A gente começou a olhar para o tratamento realmente da síndrome com um olhar não de autoconhecimento, porque geralmente nós psicólogos a gente sempre leva para o lado muito do autoconhecimento. Quando se refere à síndrome de dependência química, o autoconhecimento, principalmente numa crise aguda, não funciona. Então, precisava estruturar o pensamento, precisava ver o que está realmente o emocional do paciente, estancar realmente uma crise emocional, sem julgamento, olhar e tirar o paciente daquela situação, daquele dia a dia que o paciente tem. No caso, ele vai ficar sempre com aqueles hábitos, né, de se reunir, de achar que não tem nada, que é normal, que é bom, que faz bem para a vida dele. Então, assim, a não aceitação
é o pior, de fato, né? Então, inicialmente começou nos Estados Unidos, com esse olhar, e aí a gente tem até hoje, como os Alcoólicos Anônimos, e as estruturações também, que a gente vai falar no decorrer aqui, de como chegar a estruturar um tratamento para o dependente químico. Olha que interessante isso, viu, Luiz? Que a Petrúcia traz, né? Que cabe a muitas reflexões, porque ela está falando de séculos passados, essa visão, né, da negação, da dificuldade, de quem olhar, aquele olhar mais julgador, dizendo que a pessoa é fraca, que é sem vergonha, né? E a gente vê ainda, nos dias atuais, essa como uma grande barreira, né? Da pessoa, primeiro, num aspecto da negação, achar que tem total controle, achar que a qualquer momento que ele quiser, ele para de fazer o uso abusivo, usar abusivamente como fuga, negar a dependência, né? E a gente cresce, pelo menos na minha família, sempre foi assim, né? A bebida alcoólica, principalmente, ela era apresentada para os jovens, né, desde um pouquinho antes de se tornar maior de idade, como uma coisa natural, parte da festa, né, complemento de comemoração e de alegria, e isso trazia quase que uma apologia ao uso, né, e era difícil escapar desta condição de ter acesso à bebida alcoólica, à cerveja, ao cigarro, né. Hoje em dia o cigarro menos, mas principalmente o vinho, a cerveja e tal. E eu queria que você falasse um pouquinho ainda dentro desse tema, a gente já vai avançar um pouquinho, Luiz, dentro da sua experiência, na sua vida pessoal e também dos trabalhos que você faz no Obreiros, né? A gente sabe que em algum momento essa problemática chega até os trabalhadores de uma casa espírita, talvez um dos problemas mais graves que a gente enfrente, né, o mais desafiador, seja o uso abusivo de substâncias e de álcool, né? Eu queria que você refletisse um pouquinho se você tem contato com ações desta natureza que a Petrúcia traz, do sujeito que está ali visivelmente comprometido com essa doença, mas que se mantém ali na negação, na fuga, na esquiva, né? Como que você, com a sua experiência, o conhecimento da doutrina, enxerga e analisa esse tipo de situação? Em todos os... O microfone. A leitura que nós fazemos, né? É que, como a Petrúcia muito bem colocou, deu início a esse entendimento dessa problemática nos Estados Unidos por problemas que estavam, por pessoas que estavam mesmo no fundo do poço. Eles estavam no momento de desespero. E o que os trouxe à realidade foi que a união desses elementos, né, que se encontravam naquela situação problemática, eles conseguiriam ajudar-se a sair daquele fundo do poço. Então, não podemos dispensar nunca de que sempre o auxílio do próximo é que nos dando a mão e fazemos aquela corrente para nos livrarmos de alguma coisa. Nos distanciarmos, pelo menos, o que a mensagem que eles trouxeram foi isso. Eles não conseguiram salvar-se totalmente, mas que eles conseguem sobreviver, mesmo tendo aquela problemática, mas sempre com a união entre os elementos que eram sofredores daquela problemática. Como experiência de vida, eu posso dizer para vocês que eu venho de uma família, lá na minha juventude, que eu passei por todos esses, vou usar um termo meio chulo, né? Perrengues que a vida nos traz. Todos os meus familiares bebiam. E eu fui, na época, influenciado muito cedo para
para que ocorresse isso, para que eu participasse daquele momento, com idade de 16, 17 anos. E eu vim sobrevivendo através de só, como a gente depois vai falar mais na frente, de uma espiritualidade que pode ter me socorrido para que eu conseguisse sobreviver por isso, entendeu? E, do longo do tempo todinho, eu estive envolvido com essa problemática e não há, né, como negar, né? A gente não pode ser hipócrita de falar, não, eu estou distante disso, nós não estamos distante disso, que a população nesse mundo e está perto desse vício, podemos dizer, tem os outros vícios também, mas a gente consegue sobreviver, consegue ultrapassar essas metas com o auxílio de algo maior do que nós mesmos, e acreditar em algo muito maior que isso. E a doutrina dos espíritos, eu trabalhei em algum tempo no atendimento fraterno, diuturnamente, você é defrontado com essa problemática. E nós, diante disso, a primeira coisa que nós vamos fazer é o acolhimento, como foram feitos lá no começo. O Espiritismo não julga o seu próximo. Ele acolhe, porque cada um tem o livre-arbítrio para realizar aquilo que quiser. Mas ele dá sempre as consequências para aqueles atos dos quais ele foi o patrocinador. Então, a doutrina espírita acolhe, procura orientar e mostrar àqueles que se apresentam de que ele tem que decidir por si mesmo a querer libertar-se deste vício. Os partícipes do atendimento sempre estenderão as mãos, mas as mãos daqueles que pedem ajuda deverão ser estendidas para serem socorridos também. Essa é a função e essa é a forma que nós recebemos esses nossos semelhantes que na dificuldade que se encontram. Eu cliquei, o Carlão também. Luiz, primeiro, obrigado pelo testemunho, né? É muito, muito significativo o que você está dizendo, e eu aqui acompanho o teu pensamento e digo assim, que família que não, direta ou indiretamente, não enfrentou esse problema, pelo amor de Deus, aqui no Brasil? Que família que não conhece o uso abusivo de substância? E eu quero me permitir agora, com vocês dois, meus queridos amigos, e quem nos acompanha, né, sair um pouquinho aqui do texto, a gente já volta para ele, porque eu quero comentar sobre essa questão da espiritualidade que tão sabiamente foi inserida pelos dois fundadores dos Alcoolistas Anônimos, né, que é a questão do rendimento a uma força, a espiritualidade, nós já vamos falar disso. Isso é importantíssimo, porque quando a gente está doente, a gente precisa ser acolhido sem julgamento, a gente precisa se render a uma força maior, e essa talvez seja a participação principal daquele que adoeceu. Mas antes de falar disso, a gente, vamos, como você disse, né, deixar a hipocrisia de lado, e vamos enfrentar esse problema de uma forma muito aberta, sabendo que ele está presente em quase todas as famílias do Brasil. De alguma forma, eu tenho certeza que não vai ter ninguém aí que está assistindo essa aula e que já não teve, direto ou indiretamente, ligado ao problema, principalmente do álcool, né? Quando não, também do cigarro e de outras drogas. Uma coisa, minha opinião, eu quero compartilhar isso com vocês, tá? A gente sabe que substâncias que fazem mal para essa casinha do espírito que é o nosso corpo, né, não permitidas, né, não estão só nas drogas como álcool, etc. e tal. Estão também
excesso de gordura, excesso de sal, excesso de açúcar, né? Isso diminui a nossa jornada terrena, né? A gente antecipa graças a esse abuso, mas o álcool é a maior problemática delas. E o que eu quero trazer para a nossa reflexão, e quero a opinião de vocês, é que, para nós espíritas, essa é mais uma etapa de um processo reencarnatório no caminho da nossa evolução. A gente aprende com a doutrina espírita que a vida já existia antes de nascermos nessa atual encarnação e vai continuar depois da nossa morte. E cada um de nós está num momento diferente, né? Vai encontrar desafios que engendrou ao longo dessas jornadas que são diferentes. É onde que eu quero chegar com esse raciocínio? Existem pessoas, né? Tenho muitos amigos, muitos colegas, né? Que fazem uso do álcool e de outras substâncias, né? E têm total controle da sua vida. E conseguem ter um índice bastante elevado de saúde no que diz respeito aos parâmetros, nada obstante aqui, tomam álcool ali, tomam açúcar acolá e vai tocando. E aí você vê como um dos mecanismos de defesa o perigo, e esse é o ponto que eu quero a participação de vocês, se vocês também consideram um perigo, a comparação, né? Porque você diz assim, conheço várias pessoas, ó, fulano de tal, que é uma pessoa que às vezes tem ali uma condição social elevada, uma pessoa que tem o respeito da sociedade, fala, fulano, ele faz uso, tal, isso não é problema, eu faço uso muito menos do que ele e tal, e eu acho isso um problema porque cada um tem uma história individual, e a pessoa tem pouco senso crítico para avaliar que para ele tá causando um prejuízo e ele fica nesse lugar perigoso de comparação, né, e isso que eu quero que vocês comentem aqui, e que às vezes justifica a sua esquiva da doença, a sua procrastinação em relação a um olhar mais cuidadoso no que diz respeito a isso, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco disso, porque a gente tem na história da longevidade a figura de uma francesa que catalogada é o ser humano que teve a vida mais longínqua, né, em uma encarnação. Ela viveu 122 anos, 5 meses e 14 dias. Nada obstante esse tempo todo, ela fazia uso de bebida alcoólica, comia chocolate, temperava tudo com bastante óleo, azeite, está na biografia dela, né? E fumava, fumou até os 100 anos, né? Então, a gente não pode nunca, na minha opinião, se comparar com as outras pessoas, né? E como que a gente fala sobre isso e o que vocês pensam sobre isso quando a gente estiver diante dessa problemática, seja do ente querido, um próximo a nós, ou dentro do atendimento fraterno. Fazendo um recortinho rapidinho nisso, que não está no texto, mas eu acho isso uma questão perigosa. Ver quem quer falar primeiro, só um comentário sobre isso. É algo assim que eu acredito que seja muito perigoso, porque assim, além da comparação, fica tudo muito bonito, né? Tudo muito associado à cerveja, sempre quando vai fazer propaganda, né? Vem aquelas mulheres super bonitas, e assim, e a gente percebe o quanto, de fato, estabelece uma força, um vigor, né? Uma apresentação de exposição, a pessoa começa a falar muito, a pessoa começa a ficar extrovertido. Então, assim, o quanto, principalmente o álcool, né? Porque cada substância tem como que fala? Dentro no corpo age de forma diferente, né? Cada substância age de forma diferente no corpo. Então, assim, e o álcool, que é o mais comum, assim, que está em todas as casas, a gente em festinhas e tudo, quando existe aquela comparação do, olha, mas ele bebe muito mais do que eu e fica bem.
esquece realmente do organismo, esquece de como que, de fato, essa substância entra no seu corpo e que efeitos que faz em cada pessoa, porque cada pessoa é um indivíduo único, então, assim, não consegue, que já é uma desculpa, né, já é uma defesa, de fato, de falar, olha, justificar o uso, então dá aquele poder, daquela sensação de poder, então realmente essa comparação do olhar ao outro, mas isso não só no álcool, né? Geralmente essas comparações realmente não são nada saudáveis, né? Porque quando você compara hoje na internet, as pessoas realmente se comparam o corpo, comparam várias coisas e fica nessa comparação injusta, né? Porque geralmente se apresenta de formas diferentes, porque nós somos diferentes. Então, realmente, foi muito pontual e foi muito importante você colocar isso, porque é algo que acontece o tempo inteiro, a gente percebe isso nas rodinhas de amigos, a gente percebe isso em momentos de festas em família, o quanto isso realmente é importante falar, que é muito prejudicial esse tipo de comparação. A comparação, eu acho que é uma forma das pessoas se desculparem, né? Ou se esconderem atrás como aquela criança que tapa os olhos para que ninguém a veja, né? Mas ela está no meio do salão e todo mundo está vendo. Então, ela se engana. Tem um médico psiquiatra da USP, Dr. Arthur Guerra de Andrade, ele diz o seguinte, que as pessoas mais difíceis de entender e mais arrogantes na opinião dele, estou trazendo a opinião dele, né? Não sou eu que estou dizendo, é ele que está dizendo. Ele disse assim, que quando ele encontra os tratamentos que ele faz, ele é especializado nessa área, são os médicos. Ele fala, sabe por que eles são arrogantes? Porque eles dizem assim, doutor, o senhor nunca viu ninguém parar de beber por conta própria, assim? Ele fala, nunca vi. Então, o senhor vai ver pela primeira vez. E ele põe assim, interrogação, ele põe 3 pontinhos e fala, e nunca vi. Ou seja, nós nos achamos suficientes, autossuficientes para que eu consigo fazer isso sem ajuda de ninguém. Ou seja, comparando que os demais todos eles são incapazes, mas eu sou capaz de fazer. Ou seja, aquele bebe menos e fica prostrado. Eu bebo um pouco mais, mas não acontece nada, porque eu tenho mais força, mais poder. E como a Petrúcia muito salientou, todos nós somos diferentes, temos composições orgânicas diferentes, né? Temos uma substância diferente em cada um. Você pode, como a gente tem lido, você pode ir em algum local e você está alimentado, muito bem alimentado, você vai poder até beber um pouco mais, enganar-se a si mesmo, achando que aquilo não vai lhe fazer mal, mas tudo aquilo vai metabolizar em seu organismo e vai trazer as consequências, tanto quanto aquele que tomou alguma coisa menos que você achou que ele bebeu muito também. Então, é muito interessante isso. Então, a gente quer sempre arrumar uma desculpa para comparar os outros. Eu até, em minhas andanças bem atrás, estou dizendo há 30, 40 anos atrás, eu tive alguns momentos desse tipo de coisa. Eu não fui um alcoólatra, assim, contumaz, como se diz, né? Aquele de ficar... Mas eu tive alguns momentos em que eu dizia, mas eu não bebi tanto quanto o fulano, então eu tinha sempre uma desculpinha para poder continuar até tomando mais uma taça de alguma coisa, de um vinho, de uma cerveja. Mas isso é próprio daqueles que querem uma válvula de escape para o seu vício mesmo, entendeu? É isso que acontece com a gente. Alan. Perfeito. Quem nunca flertou com abuso de álcool, né? Eu venho de uma geração, pelo amor de Deus, eu acho que eu não tinha amigo que não bebia, né?
agora mais velhinho, então todo mundo tomando consciência, com muita ajuda da doutrina espírita. Mas eu digo isso porque eu tenho um restaurante, né? A gente lá vende, tem cerveja, tem vinho, tem uma carta de vinhos lá e tal, e cerveja, quase todo mundo bebe. Mas você encontra pessoas com essa consciência de que, assim, ele fala, olha, para mim deu, os meus amigos podem continuar, mas eu sou diferente deles. Para mim é só essa tacinha e chega, né? Então, a gente vai passando o tempo e vai adquirindo esse nível de maturidade, de dar o testemunho da renúncia, que é tão ensinada para nós na doutrina espírita, né? A doutrina espírita prega como salvação a caridade, fora da caridade não há salvação, e prega como evolução a renúncia. A educação do espírito esbarra na renúncia. A renúncia daquilo que nos é prazeroso. E eu acho que esse é um dos grandes desafios da encarnação, porque ele só faz sentido do ponto de vista do encarnado para a educação do ser desencarnado, que em essência espiritual não precisa de nada disso. Então você veja, e aí a gente amplia isso para tudo aquilo que pode se transformar numa compulsão. Compulsão de uso, compulsão de gasto, compulsão de jogos, compulsão de bebida, né? Compulsão de atividade sexual e tudo mais. Tudo aquilo que traz a falsa ideia do prazer é a grande pauta da educação do ser que entende não ser essa a verdadeira vida, né? Então, eu acho que o ponto crucial é a tomada de consciência. E a gente já pode ampliar essa discussão, e já estamos fazendo isso, né? Para o acesso à rendição a uma força maior, que está lá nos 12 passos dos alcoolistas anônimos, e está também no cultivo e no estudo dos preceitos da doutrina espírita. Eu não vou dizer só do álcool, eu vou trazer em tudo na minha vida, já que é um espaço para a gente dar os testemunhos, e melhor do que falar do outro é falar de nós mesmos, né? A doutrina espírita foi um grande freio para mim, em todos os sentidos, de tudo aquilo que eu fui entendendo que não me faz bem, né? Inclusive, a questão sutil, que começa sutil, que é a vibração do pensamento, sentir raiva de alguém, sentir desejo de vingança, sentir ódio, sentir inveja, trabalhar todos esses lados sombrios da nossa personalidade, e que vai para o comportamento, comportar-se de forma mais saudável. Inclusive, a doutrina espírita me ensinou a me esforçar mais a fazer atividade física, a cuidar desse templo sagrado do espírito, que é o corpo, com um pouco mais de atenção, a fazer ingestão de água, todos os bons hábitos, né? E isso permeia também a renúncia daquilo que for possível. O ideal é a abolição, né? Mas a renúncia do que for possível, do uso de álcool, do consumo de açúcar, do consumo de produtos que não fazem bem à saúde, né? Eu acho que isso está incutido também na doutrina, e aí eu trago essa força que tem a rendição à espiritualidade, a tomada de consciência a partir deste saber, destas verdades que nos são apresentadas, quando a doutrina coloca sobre o suicida inconsciente, né? Que é aquele que elimina parte importante da sua jornada pelo comportamento abusivo nessas áreas todas aí. Então, o meu testemunho é esse, de que foi muito importante na tomada de consciência o acesso ao conhecimento da doutrina espírita, a rendição a essa espiritualidade maior, que os alcoolistas anônimos colocam, né, num dos seus 12 passos, né, de fazer a reparação de tudo que foi prejudicial, reconhecer as perdas, reconhecer os
prejuízos que isso causa e a força que você ganha, né? E aí tem várias pesquisas falando sobre isso. Quando a gente se rende à espiritualidade, uma religiosidade intrínseca, a gente é muito maior de superar esse grave problema, sobretudo quando a pessoa já adoeceu dentro dessa síndrome, né? E eu queria, então, agora que vocês falassem sobre isso. Entramos na nossa área, né? Na nossa prática ali da doutrina espírita. Oi, bom, todo mundo está dando testemunho, né? Eu, de fato, assim, o meu testemunho, eu nunca tive nenhum problema, assim, relacionado a substâncias psicoativas, porém, eu tenho amigos, né, e familiares, assim, e o quanto eu vejo a família sofrendo, porque até esse momento a gente tá colocando uma visão e realmente a aula é em relação a quem tem a síndrome né, da dependência, porém, assim, eu tenho muito mais contato, né, então o meu testemunho seria voltado um pouco para a família, do quanto o codependente vive em sofrimento. Porque como você mesmo falou, Alan, a doutrina espírita foi o meu limite, né, foi a minha barreira para, de fato, eu não ir para outros caminhos. Como fazer isso com as pessoas que ama e só quer dar o amor, só quer dar o melhor, né, para a pessoa, e como estabelecer esse limite? Porque não consegue, o amor é tão grande que não consegue colocar uma barreira, e aí se torna um facilitador, e acaba esquecendo a própria vida, como eu tenho amigos e familiares que esqueceram sua própria vida, né, e verbalizam, né, acabam verbalizando, eu dou a minha vida por essa pessoa, né, e não percebe o quanto a falta de limite, uma barreira estrutural de fato, ajuda, né, quem tem a síndrome de dependência química, como é importante colocar esses limites, porque se não tem um limite, se não tem uma barreira, eu tenho até uma paciente que comentou isso em relação ao filho adolescente. Ela falava assim, Petrúcia, como era difícil, ele vinha para cima de mim, tudo, mas eu sabia dentro de mim, sem conhecimento algum, que eu tinha que ser essa barreira. Eu tinha que dificultar a vida dele. Eu não podia, de forma alguma, permitir que ele tivesse acesso a esses amigos, que ele tivesse acesso à substância. Então, eu tinha, com o maior sofrimento de mãe, eu tinha que ser essa barreira. Então, como é importante ter esse olhar de fato, que o amor, ele cura sim, mas o limite é um amor, é uma forma de amor. Então, como é importante a gente olhar para isso. Então, meu testemunho, na verdade, realmente eu nunca tive dificuldade nesse sentido, mas eu convivo e sinto e sofro com as pessoas que eu também amo e estão ali, sofrendo, desistindo da própria vida, para cuidar dessas pessoas que também, né, são entes queridos, mas que não consegue colocar um limite. Já que nós estamos aqui no nosso testemunhos, né? Eu, como o Alan falou, eu vim de fato galopando por essas paragens, né? Por muito tempo. E é como no início, a linha é muito tênue para você, para um lado, para o outro. E a balize foi quando eu vim a conhecer a doutrina dos espíritos. Isso me deu uma... Inicialmente, eu não entendia a coisa, porque eu acabei me ingressando, conhecendo a doutrina de uma forma assim que somente depois que nós começamos a estudar a doutrina, a entender um pouco,
a gente vai percebendo que a mão de alguém da espiritualidade está sempre nos orientando. O nosso anjo de guarda deve estar sempre alerta conosco, nunca nos abandona. Então, lá para os idos, além mais de 20 anos, quando nós viemos a conhecer a doutrina dos Espíritos no Rio de Janeiro, onde nós ainda estávamos galgando aí alguns degraus aí para conseguirmos nos libertar de algum desse vício que era, para nós, não chegava a ser tão violento. Nós bebíamos mais de uma forma até que conseguíamos, sem problema, de pararmos quando desejávamos, esse tipo de coisa. Mas eu tive alguns momentos em que a doutrina dos Espíritos, se não estivesse presente, seria muito difícil de eu suportar, porque alguém muito próximo de mim necessitou da minha ajuda. E eu disse um dia a ele: eu não vou desistir de você. Mais de uma vez eu disse a ele, em situações assim, muito, muito, muito difíceis. E você recebeu um telefonema às 2h da manhã e tem que resgatá-lo no centro de São Paulo, num lugar mesmo, que você vai lá sem Waze, sem nada, porque naquela época não tinha esse tipo de coisa, você tem que resgatar, pegá-lo, colocá-lo dentro do carro e falar: eu não vou desistir de você. Mas esta força, como diz os Alcoólicos Anônimos, né? Só Deus é que pode dar-nos essa força para que você consiga realizar isso. Não foi uma vez. E as recaídas, como a Maria Helena aqui relata, as recaídas, como elas acontecem e pode acontecer, passa um período, dá um pouquinho, você recebe um telefonema, e os gatilhos, né, que aquela pessoa acaba dizendo, mas foi porque outro dia, depois nas conversas, aí, não, mas é que aconteceu isso, eu fui desafiado numa conversa e tal, me aborreci, acabei me envolvendo, e aí você tem que fazer isso. Então, a doutrina dos Espíritos, para nós que somos adeptos dela, é muito importante. E é importante para aqueles que não são adeptos de um rótulo, vamos dizer, né? Uma doutrina espírita, católica, protestante, evangélica, muçulmana, qual seja a doutrina que coloca, mas que tenha um Deus, um ser superior, um algo a mais. Como eu vi de alguns alcoólicos, dos anônimos, falar: o que eu acredito é no conjunto dos meus amigos daquela sala. Esse é o meu Deus. Ótimo! Se isso te traz tranquilidade, te reforça a você manter-se sóbrio, longe desse vício, que seja esse o seu Deus, que seja esse a sua tábua de salvação, não é mesmo? Então, existem, sim, uma força muito maior do que qualquer coisa que nós possamos imaginar, que é esse Deus interior que nós temos e que nos auxilia tanto desta forma. Porque se eu não fosse acreditar em algo maior, eu não sei, eu provavelmente não estaria aqui hoje, pelas intercorrências que houveram em toda a minha caminhada. Hoje, que o mês que vem eu completo 78 anos, eu não sei como, eu não teria chegado aqui. E agradeço a esse Deus que eu acredito fielmente, é Ele que me trouxe até aqui. Pelas mãos divinas é que nós chegamos até aqui. Alan, pode continuar. Ô, Luiz, também faço aniversário mês que vem, hein? Que dia que você faz? Eu faço dia 18. Escuta, 18 passa dia 20, que legal. O testemunho do Luiz, que eu incluo o meu testemunho também, né? Eu não sei onde eu estaria sem a
espírita, em todos os sentidos, não só na questão do uso abusivo de substância, como de falta de empatia, essa coisa do controle do pensamento, enfim, né? Os abusos da vida material, porque essa relação de codependência, e o Luiz trouxe muito bem, a Petrúcia, né? Acaba adoecendo toda a família e acometendo toda a família e transforma o doente numa espécie de bode expiatório, porque a coisa fica tão focada nisso que tudo que acontece depois de ruim na família vai direcionada ao doente, que se não tiver essa força espiritual, volta para o uso como fuga, né? Tem gente que fala assim, eu vou beber porque eu estou cheio de problema, né? E a gente aprende com a doutrina espírita que ficar alienado ou tirar toda a sua condição de raciocínio não vai resolver seu problema, pelo contrário, né? Vai fazer com que você tenha menos condições de resolvê-lo. É mais uma extensão de um comportamento de fuga, de esquiva, né? Mas é uma coisa naturalmente disseminada no mundo material, na ideia do pensamento materialista, né? Que se utilizam dos dois flancos, e a doutrina prega o equilíbrio, mas o materialismo se utiliza desses dois flancos, que é o ápice de felicidade e o ápice da tristeza, para o álcool, para o uso de álcool e de substância. Se eu estou muito feliz, eu vou beber. Se eu estou muito triste, eu vou beber. E tudo vai se tornando uma desculpa, né, para a pessoa poder não enfrentar a realidade. E é claro que aqui a gente está falando da profilaxia, e é claro que aqui a gente está dando ênfase para a condição daquela pessoa que já está bastante comprometida, portanto, doente, né? Então, saindo desse lugar de codependência, eu queria que a gente agora comentasse um pouquinho do que o texto traz, né? Sobre os passos, a melhor forma da gente intervir, que sugestões a gente pode compartilhar nessa aula para o enfrentamento dessa problemática. Talvez, Petrúcia, a gente possa seguir lá as 5 etapas, né, de entendimento da psicodinâmica do processo, e depois a gente vai lá para, entendendo essas etapas, a gente termina a nossa aula aqui falando das intervenções. Você poderia comentar um pouquinho das etapas aqui, Petrúcia, por favor? Sim. Então, a primeira etapa inicial seria estancar a emoção, perceber os pensamentos, estruturação de pensamento, olhar para a síndrome da dependência, tem um tratamento muito específico, então, assim, procurar um profissional que trata de fato da dependência química, então, assim, não ser muito genérico, ser muito mais específico e ter uma especialidade mais apropriada para poder focar realmente num tratamento, tirar o dependente, afastar realmente, né? Afastar o dependente do caminho que ele está seguindo, dos hábitos que ele está fazendo. Então, estancar de fato. Aí, numa segunda etapa, seria continuar nessa estruturação, né, dessa etapa inicial aí, que seria mais uma etapa intermediária, que você já percebeu, você já tirou ele um pouco aí desse caminhar aí dentro, né, dos hábitos que o levam à substância, olhou realmente o que está por trás dessa compulsão, porque a gente precisa olhar muito o que está por trás dessa compulsão, que olhar para essa emoção, porque essa emoção primária é que vai levar com que a pessoa vá para a compulsão, qualquer tipo de substância. Então, você tem que ter um olhar, de fato, para essa emoção, olhar se tem realmente algum transtorno mental, é extremamente importante. Você também saber, além da emoção que está por trás, que leva à compulsão, saber se tem algum outro diagnóstico,
né? Se tem algum outro transtorno, para cuidar também disso, porque se você não cuida disso, você acaba, qualquer momento, qualquer emoção, qualquer situação problemática que o indivíduo tenha na vida dele, ele não vai saber lidar, ele não sabe nem que tem o transtorno, não aceita que realmente tenha dependência química, não tem os limites, as barreiras, né? Então, assim, vai estar sujeito muito mais a recaídas. Uma etapa importante, assim, que eu vi que, de fato, não é muito falado, assim, dentro dos profissionais, que ele colocou até como síndrome da abstinência tardia, né? É algo que não é muito falado, que é aquele caminhar de colocar, assim, de você mostrar de uma forma objetiva, de uma forma muito clara, sem julgamento, para a pessoa, após a aceitação, porque a pessoa precisa realmente aceitar que ela tem essa síndrome de dependência para poder realmente começar a ter um tratamento. E essa síndrome de abstinência tardia é onde tem o maior perigo de recaída. Por quê? Porque quando a pessoa fica um tempo sem utilizar a substância química, vai começar a trazer sintomas, vai mostrar realmente comportamentos que ela geralmente não traz quando está, né, utilizando a substância química. E aí, nesse ponto, se o profissional estiver atento, não só o profissional da psicologia, da psiquiatria, que realmente é um multidisciplinar que trata a parte da dependência química, todos os profissionais envolvidos, a família, começar a perceber comportamentos, como que a pessoa, de fato, para onde que ela está indo, com que amigo que está indo, o que ela está fazendo, e que sintomas que está apresentando nessa fase é extremamente importante. Porque é nessa fase que a gente pode olhar e poder estancar realmente a recaída. Então, são algumas fases de tratamento que é extremamente importante. Procurar, de fato, um profissional qualificado nesse sentido, que tem essa vertente, e esse olhar, principalmente para os sintomas apresentados pós o período que a pessoa fica sem estar utilizando a substância química. Legal, legal. Infelizmente, né, o nosso tempo aqui urge, estamos já no finalzinho da aula, e eu queria aproveitar aí a presença e a companhia aqui do meu querido amigo Luiz, para que ele falasse, então, na parte final aqui da nossa aula, né, sobre o que a gente ali aprendeu e quer compartilhar do tratamento em si, né? Não sei se você está com o texto aí, Luiz, para a gente finalizar, eu posso te ajudar aqui também, mas vamos terminar aqui falando do tratamento, né? As dificuldades, a Petrúcia trouxe aqui, falamos da codependência, né? E é uma proposta, né? A gente não vai encerrar um assunto, isso aqui é só uma proposta que tem a ver com a nossa forma de entender as coisas, faz sentido para nós que somos espíritas, né? E eu queria que o Luiz desse aí a sua contribuição no tema final, que é tratamento, sucesso da recuperação, a importância do papel dessas irmandades, da própria comunidade espírita, do centro, enfim, tratar também a parte espiritual, né? Falasse um pouquinho de todos essas vertentes, Luiz, por favor. Temos aí mais uns 4, 5 minutinhos. Eu vou falar rapidinho que a Maria Helena ela classifica, né? Mas eu estava verificando também, tem um psicólogo, Nildo Campos, ele traz 8, eu vou citá-los somente rapidamente, sem descrever cada um deles, mas dizendo, ele cita 8 itens e que dá um norte um pouco diferente da Maria, mas dentro da mesma linha, sem colocar mais nem menos, mas dá um norte bem legal. Ele fala assim, a primeira providência você deve conseguir saber dizer não para os outros, porque nós temos essa dificuldade. Vamos tomar uma? Vamos. Não, eu não vou. Não tomo. Dizer não aos outros. Segunda recomendação, resolver os problemas e não esquecer. O que nós fazemos é isso.
Ah, eu só estou bebendo porque eu quero esquecer que meu time perdeu. Eu quero esquecer porque eu briguei com a minha esposa e meu filho também me ofendeu. Resolva o problema. Não vai esquecer o problema, mas afogando as suas mágoas. É assim que nós muitas vezes fazemos. Identificar os seus gatilhos, o que leva você, que situação leva você a fazer isso? Uma situação de estresse, de acomodamento, de desespero. Esse é um gatilho que provoca que você vá na compulsão. Estabelecer metas firmes. Não, eu vou diminuir desta seguinte forma, mas não metas que você não consiga cumprir. Não, não vou nunca mais beber. E o camarada bebe todos os dias. Ele não vai conseguir essa meta, ele vai cair em derrocado. Preparar para a abstinência. Porque a abstinência, como a Petrusca falou e a Maria coloca, é um problema sério, porque a abstinência traz complicações pela ausência da substância que faz com que você se estabilize naquilo que você necessita. Formas saudáveis para relaxar, sentir-se bem, procurar formas de relaxamento, como física, esporte, leitura, ou um hobby, por exemplo, cuidar de alguma coisa, ter algo para te entreter e não você ficar divagando ao léu sem saber para onde vai. Lembrar dos prejuízos, esse é um fator muito importante. A lembrança dos prejuízos que você causa a ti, ao próximo, à família, ao entorno. E você estabelece um padrão de descontentamento tão grande e você se esquece disso, do prejuízo que você ocupa. Porque você pega essa consciência, você cai em si. E o último item, como também a Mariana fala e a Petrúcia muito bem colocou, é o profissional competente para te orientar. O profissional, um psiquiatra, um psicoterapeuta, e em todos os locais que eu vi, que eu falei, que eu estudei, que eu procurei saber, o AA é colocado como uma meta a ser seguida por todos eles, por todos os profissionais. E nós, como espíritas que somos, eu não vou dizer a doutrina espírita, mas um Deus, um ser onde você possa acreditar, ter a sua fé, ser um espiritualista, como nós todos somos espiritualistas, porque nós acreditamos em algo mais. E como você falou, no decorrer da nossa... Nós somos espíritos encarnados que estamos aqui no momento, passando por uma fase, muitos em prova, outros reparando algo de um passado e outros se preparando para novas paragens no futuro. Nós somos espíritos eternos, infinitos, desde que Deus nos criou. Essa não é uma receita fixa, mas é algo que nos pode estabelecer uma meta, um norte, uma bússola para nos orientarmos. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, Luiz, pelas contribuições. Muito obrigado, Petrúcia. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Obrigado àqueles que vão assistir ainda, que vão compartilhar para que esse conteúdo chegue até mais pessoas, né? Curta, comenta, compartilha. Agora eu vou pedir para os meus colegas se juntarem a mim para os segundos finais, assim, para a gente encerrar a aula. Eu volto aqui depois para anunciar a próxima aula, deixando aqui a minha gratidão, meu boa noite. E a minha palavra, eu acho que é humildade para aquele que acolhe, para não julgar, para entender e ter empatia, humildade para aquele que sofre da doença, porque todas as ferramentas são importantes, como o Luiz colocou, mas é ele que vai ter que resolver essa questão, e a humildade é importante para isso. Nós ainda estamos no mês de setembro, um mês de comemoração à vida, um mês para combater o suicídio, falar sobre isso. A gente sabe que a incidência nas questões de atentado contra a própria vida passam muito pelo uso abusivo de substâncias, né? Quando a pessoa não quer tirar a vida, mas quer eliminar aquela dor, e infelizmente às vezes vai por essas vias. Então eu deixo aqui a palavra humildade como uma palavra-chave no processo de enfrentamento dessa problemática. Entrego rapidinho aos meus colegas aqui, volto a anunciar outra aula, a gente encerra. Meu boa noite a todos.
Boa noite, eu agradeço imensamente, espero ter contribuído aí com vocês, e eu acredito, assim, que a síndrome de dependência química, ela precisa realmente do amor, mas um amor com limite, um amor com compreensão, um amor sem julgamento, um amor para si e um amor com a vida. Então, é a mensagem final que eu deixo. É claro que esse assunto não se encerra aqui, a gente realmente aí tem muita coisa para poder olhar e aprofundar nesse sentido, mas eu desejo que vocês tenham esse olhar, um olhar de compaixão, um olhar de sem julgamento e um olhar amoroso. Uma boa noite e até a próxima. Eu encerro aqui com o Bill W., que foi o fundador do AA. Ele, em um momento, em sua casa em Nova York, recebeu, eles não poderiam receber lá, não aceitavam na época, negros, homossexuais, e no Alcoólicos Anônimos. E chegou um negro homossexual, cabelo amarelo, de brinco, e eles não queriam receber. Ligaram para Bill W., falaram para ele, Bill, o que nós fazemos? Bill falou, dá um jeito aí. Desligou o telefone. Em seguida, ligou novamente perguntando, Bill, como vamos resolver isso? Bill falou, faz alguma coisa aí, resolve, não consigo pensar agora. Ligou pela terceira vez. Bill, o que nós fazemos? Ele responde, o que o Mestre Jesus faria? E desligou o telefone. Eles receberam o livro. Então, para todos esses que são dependentes, que cada um faça a sua parte. Receba-o com caridade, com amor, e não julgando como um ser desprezível, mas sim com carinho, com amor, com amparo. Amparemos sempre aqueles que precisam, que são nossos espíritos, irmãos nossos, irmãos de Jesus. Obrigado e uma boa noite a todos. Muito bom. Muito obrigado. Vamos, então, com a ajuda do Carlão aqui, anunciar a nossa próxima aula, né, do curso Saúde e Espiritismo. Nós vamos ter aí o tema gravidez na adolescência. A nossa colega Petrúcia estará novamente aqui, né, nos prestigiando, juntamente com a Laura Nunes e o nosso querido amigo Jerry. E espero presentes novamente. Obrigado a todos. Uma boa noite.